Olá, boa tarde, alunos. Hoje eu vou falar um pouco sobre interpretação de texto. Bom, na interpretação, o ideal é ler o texto uma vez, de forma global, ou seja, ler o texto por inteiro, e depois ler uma segunda vez e ir sublinhando as informações principais de cada parágrafo. Isso é muito importante para as questões que vão vir de interpretação. Então, o que vocês vão fazer? Sublinhar as ideias-chave de cada parágrafo do texto, para que nas questões de interpretação vocês possam voltar em cada parágrafo e possam localizar as informações ali presentes no texto. Duas partes fundamentais de um texto é a introdução, porque a introdução diz sobre o assunto geral do texto, sobre o que está tratando o texto, sobre violência, sobre homofobia, sobre saúde. Então, o primeiro parágrafo sempre anuncia o que se vai dizer. E os demais parágrafos desenvolvem, são os de desenvolvimento em que se vai explicar melhor sobre a questão tratada. Por exemplo, se o texto fala, aborda a violência, vai explicar as causas da violência, os porquês, as consequências, tudo isso nos parágrafos seguintes, que são o segundo parágrafo, o terceiro, às vezes o quarto, são parágrafos de desenvolvimento. E no final do texto, o autor geralmente dá a conclusão geral. Qual a conclusão a que se chega a partir do que foi explicitado no texto? Que a violência aumentou, que a violência diminuiu, que é necessário acabar com a violência, se for violência doméstica, por exemplo. Então, a conclusão, o autor vai retomar de forma breve, de forma simples, tudo que ele falou no primeiro parágrafo, que foi o anúncio, do tema geral do texto. Geralmente, na conclusão, vem as soluções para um possível problema. Então, o autor vai sugerir ali algumas soluções para minimizar ou para acabar com a violência, se o tema for esse, Vai depender do texto. Então, isso, ter um olhar muito atento ao texto. Se identificar alguma palavra que vocês não conhecem, buscar no dicionário. A partir da bagagem de leitura que vocês já tenham, se vocês já leram sobre esse assunto antes, fica melhor de compreender o texto. Isso vale também para a redação. Para a produção textual é a mesma etapa. Na introdução, se aborda de uma maneira simples e geral o assunto a ser tratado. O desenvolvimento serve para aprofundar esse assunto melhor, para explicar melhor, para dizer causas, consequências, às vezes citar eventos históricos que têm a ver com o tema, dar exemplos. A exemplificação é muito importante num texto. E o último parágrafo serve para resumir a ideia principal do texto, a ideia-chave, e dar essas possíveis soluções. Então, isso serve tanto para a interpretação do texto, para a leitura, e depois para vocês responderem, as respostas de interpretação, tanto quanto para fazer uma redação. São essas mesmas etapas de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula.